Bom dia, queridos, tudo bem? Estamos dando início aí, né? São 16 lives que a gente vai estar fazendo todas as manhãs. Vou dar um tempinho aí para que alguns possam adentrar. Bom dia, Rames, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Bom dia, Deus te abençoe aí. Oi, e aí, Mariana, bom dia, como é que tá aí o prático, querido? Arrebenta. Então nós vamos esperar aí algumas pessoas estarem adentrando. Bom dia a todos e a todas. Pois bem, hoje estamos aqui com 1 Coríntios capítulo 4, né? Fizemos 1, 2 e 3, tem sido bem legal, tem valido bastante a pena, né? Muita gente tem visto depois. Então é assim. E vamos começar então, né? Capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo vai compartilhar uma das suas preocupações apostólicas, né? Do seu ministério apostólico. O que ele tem para estar realizando hoje, ali no meio dos coríntios. O que ele já fez, como é que ele se comporta, qual é a autoridade que ele tem, né? E a autoridade que ele tem é vinda de Deus. Então, ele vai chamar os apóstolos de despenseiros. Quem é o dispenseiro? É aquele que tem as chaves da despensa, né? Ele é o guarda dos armazéns, ele é o que sabe onde está o alimento, o que cuida para que o alimento esteja limpo, cuidado, protegido. Por isso que ele se coloca como despenseiro. É muito interessante. Ele cuida da integridade do alimento. Olha que dia gostoso. A resgate aqui. Deus me deu a oportunidade de morar num lugar muito gostoso. E dias de manhã assim é muito legal. Então Paulo se coloca como dispenseiro, né? E o que se requer do dispenseiro? Que dispenseiros que cada um se ache fiel. Por quê? Porque ele vai cuidar da alimentação. Ele cuida da integridade. Então quem é o apóstolo? Ele é aquele que distribui o alimento e também cuida da pureza desse alimento, também cuida da integridade do alimento servido, né? Então ele coloca isso referente a ele e a Apolo, né? Ele coloca Apolo aqui no mesmo status que ele, olha que interessante. E fala, olha, a minha vida fala, né? Eu não posso ser julgado por vocês. A minha vida está falando. E aí vem o versículo 5 que ele arrebenta assim, né? Portanto, a nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz sobre todas as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o seu louvor. O que isso tem a ver conosco, né? Existe uma cultura errada no meio do evangelho sobre a palavra julgar. Julgar não significa avaliar a conduta da pessoa, ok? Eu estou vendo o fruto. Jesus já nos ensina, conhecereis a árvore pelo fruto. Ele nos ensina a avaliar a árvore, ok? Ele nos ensina a avaliar a árvore. Porém,
a palavra julgar é de julgado. O que é julgado? Condenado, já foi sentenciado. A palavra julgamento é no sentido de condenação, não é no sentido de avaliação. Ou seja, quando eu olho para a vida de uma pessoa e falo, olha, esse comportamento não é bom ou não é ruim, né? Ou é bom ou é ruim, isso é a vida, isso eu tenho que viver assim, eu tenho que olhar as coisas e principalmente diante das circunstâncias. Jesus nos ensina, né, a provar de tudo e reter o que é bom. Jesus nos ensina a isso. Quando fala da figueira, quando fala, né, para a gente conhecer a árvore pelo fruto, para que a gente, né, vigie, né? Então, a diferença é essa. Não julgar não é analisar a vida do outro. Eu não sou um demônio, eu não sou uma pessoa extremamente ruim se eu olho para a vida do meu irmão e falo, olha, isso aqui não é bom para você. Olha, isso não é legal. Ah, você está me julgando, você está me avaliando. Está errado esse entendimento. O entendimento é, eu não posso condená-lo. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa está vivendo um momento ruim. Aí o apóstolo Paulo nos explica isso. Olha, às vezes ainda aquele fruto ainda não cresceu, aquela pessoa ainda não desenvolveu naquela área, aquela pessoa ainda, eu não posso matá-la dentro de mim por causa daquelas atitudes ruins. Eu não posso matá-la dentro de mim e impedir-lhe de ter oportunidade, impedir-lhe de ter entendimento, impedir-lhe de oferecer-lhe conhecimento enfim, é oportunidade mesmo. Não por causa de erros que eu vi ou que ela cometeu comigo. Eu não posso. Por quê? Porque eu não sei do amanhã. João Marcos, na vida de Paulo, é muito isso. Se você estudar a vida de Paulo e a sua relação apostólica lá em Atos, você vê que o mestre de Paulo, mestre, discipulador, o cara que acompanhou Paulo no Evangelho, o cara que fiou Paulo entre os irmãos, fiou no sentido de ser fiador, né? Foi o fiador de Paulo, que confiou primeiramente Paulo, foi Barnabé. Então Paulo entra no contexto cristão e tal, e é introduzido ao meio cristão, e Barnabé era tio de Marcos, de João Marcos. João Marcos era filho da mulher que cedeu o salão, o cenáculo, em que Jesus tomou a ceia antes da sua execução, né? Então, João Marcos era alguém com história no Evangelho, conheceu Jesus. João Marcos provavelmente foi aquele rapaz que correu nu, né, quando os soldados chegaram, estava vendo os discípulos de longe, estavam todos na sua casa, né? Então, ele viu quando eles saíram. Então, João Marcos é alguém no Evangelho e tal, e João Marcos foi alguém que Paulo investiu e na hora do aperreio que eles levaram eles junto, Barnabé levou junto, né, para uma viagem missionária. Quando houve perseguição, ele abriu, ele correu. Ele falou, vou ficar aqui nada, vou embora. Né? E Paulo, inclusive, briga com Barnabé por causa de João Marcos. E Paulo, no final da vida, ele escreve, né? Traga a mim João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Ou seja, João Marcos não estava pronto ainda. E ele, num período da vida dele, ele condenou João Marcos. Ele condenou, ele fechou a porta do coração dele para João Marcos. Sabe, queridos? Então, pessoas que machucaram você hoje, né? Você não tem que olhar para a atitude dela e falar, olha, isso é uma atitude ruim e não está certo. Não é isso que é não julgar, né? Pelo contrário, a palavra fala que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu não veio para agir como o diabo age. Então, Jesus vem, manifesta as obras más, porque ele faz justamente o contrário. Então é isso, sabe, queridos? Não julgar é isso. É não condenar as pessoas, é não fechar a porta, né?
Mas não quer dizer que eu não tenho que olhar para a vida dela e avaliar como é que está a vida dela, né? É até uma idiotice, né? Não fazer isso. Pois bem, então está sempre aberto, né, para que as pessoas vivam essa transformação, e Deus pode fazer. Deus é poderoso, né? E é óbvio que Ele trabalha no coração do homem. Então esse é o processo. Irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ou seja, nossa vida tem que ser baseada por aquilo que Deus diz, por aquilo que a palavra nos ensina. Nossa vida é baseada por aquilo que Deus nos ensinou, né? Aí ele fala, né, o que te faz diferente, por que você... Aí ele fala mais uma vez sobre qual é o padrão que você está julgando a sua vida, né? Nós temos que julgar a vida pela misericórdia que nos foi dado, pelo cuidado que nos foi dispensado, o carinho que nos foi manifesto. É assim que a gente tem que julgar a vida. Aí ele vai falar da diferença apostólica em relação à igreja, né? Ele vai falar que: pois tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte. Nós somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós fortes. Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Ele está falando da diferença da vida apostólica e da vida em relação à igreja local, né? Por quê? Porque os dois são membros do corpo, os dois são instrumentos do corpo de Cristo, porém têm prioridades diferentes. Como assim, Petros? Não, a prioridade dos dois é agradar a Deus, ok. Mas abaixo disso, você tem a questão apostólica, é lançar fundamento, é começar obras, é cobrir pessoas, é ir aonde não tem, é estar aonde está desprovido, é lançar fundamento. A palavra apostólico é enviado, né? Vem do grego e significa enviado, ou seja, aquele que vai, aquele que sai. Ou seja, quem é o apóstolo, né, dos tempos modernos? Na prática é o missionário, né? Mas por que não usamos mais o termo apostólico? Porque quando a gente usa a palavra apóstolo, vem à sua mente os 12 de Jesus, vem os escritores bíblicos, vem, né, autoridade bíblica na sua mente. Então, a gente tem muito temor, nós temos temor, foi criado um temor da palavra apostolado por causa disso, mas o sentido apostólico é missionário, né? Qual é a prioridade do missionário? É o campo. A prioridade do missionário é o perdido. A prioridade do missionário é ir, é fazer o que não tem, olhar para condições mais fracas e tal. Qual é a prioridade, né, da comunidade local? A prioridade é cuidar da vida espiritual dos irmãos, é estar ligado uns com os outros, é estar mantendo a vida em comunidade, é estar mantendo o cuidado uns com os outros. Então essa é a vida comunitária, né? Então, e fora que como se mantém o local, ou se mantém a vida de forma mais ou menos comum, então você consegue também a questão do mantimento de forma mais fácil, você mantém residência mais fácil, né? Você mantém o cuidado com a obra de Deus também um pouco mais fácil, por conta que você tem recursos. E a vida apostólica é como você está sempre começando, como você está sempre pioneirando, como você está sempre mobilizando, né, coisas nesse sentido.
O apóstolo Paulo, isso que o apóstolo fala, olha, nós apóstolos, nós somos colocados como fracos. Vocês são fortes, por quê? Porque vocês têm uns aos outros para se fortalecer, nós nem sempre. Né? E principalmente que nós estamos sempre começando obras, nós, né, o sentido é que ele se sente só. Vocês são ilustres, vocês alcançam o reconhecimento social, vocês crescem, e nós somos desprezíveis. Então essa situação missionária sempre foi uma realidade na igreja, não é algo normal, né? não é algo novo, perdão, né? Não é algo novo, sempre foi algo normal. Aí o apóstolo Paulo fala, nós nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, nós bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós sofremos. Por que ele está falando isso? Porque quem almeja o apostolado, quem almeja essa vida de ter como prioridade onde não tem, onde o evangelho não está, as áreas que o evangelho não alcançou ainda, esse implantar do reino de Deus, quando se tem essa prioridade, você se torna esse dispenseiro fiel, porque sua vida vai ser baseada em outro nível. Sua vida vai ser baseada em outro nível. Nós temos que nos colocar atrás desse nível de evangelho, sabe? O lance é qual é a minha prioridade, né? Quanto mais nós damos o coração para amar o Senhor, mais nós vamos parecer com Ele, mais nós vamos nos importar com aquilo que incomoda seu coração, né? Então é isso. Então os dois, tanto igreja local quanto ministério apostólico, precisa ter como prioridade agradar a Deus, né? Então a luta dos dois é estar se alinhando, por mais que os dois lutam em campos às vezes distintos, né? Ou com prioridades, com ênfases diferentes, mas os dois são o corpo de Cristo e um depende do outro, né? E é por isso que aqueles que querem andar com Jesus no nível maior precisam andar assim, né? Dispostos a trabalhar com as próprias mãos, dispostos a ser injuriado e falar coisas boas, dispostos a bendizer, né? E quando perseguidos, permanecer, né? Então, é o amor a Cristo que faz isso, né? Então, tudo que nós temos foi dado por Deus. Tudo. Então, quando nós recebemos esse coração também, nós somos influenciados por ele. Nós começamos a parecer com Jesus. E os apóstolos são como condenados à morte. Ou seja, eu não tenho outra vida, é a vida que eu tenho. É um apenado. Por que ele é um apenado? Porque eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou fazer o quê da minha vida? Se só em ti encontro palavras de vida. Alguém apaixonado por Jesus que caminha após ele, anda nesse coração, né? Por que Paulo fala assim para os coríntios? Porque ele gerou essa galera, porque eles são frutos desse trabalho apostólico. A igreja de Corinto foi uma igreja liderada inicialmente e formada pelo apóstolo Paulo. Então ele tem autoridade para falar disso. Ele tem autoridade, fala, olha, então eles sabem que o quanto ele foi incompreendido, o quanto que as prioridades foram diferentes, eles sabem, né? E aí ele fala assim, olha, mas vocês têm que lembrar a essência que vocês receberam. A essência que vocês receberam. Quem é a pessoa que gerou vocês? Aí ele vai dizer, né? Ainda que vocês tivessem muitos tutores, tem outra tradução que vai dizer aio. Aio é tutor, pessoa que cuida, né? Você vai ter muitas pessoas que vão ser responsáveis por você ao longo da vida, mas você só vai ter um pai. E o que isso significa para nós hoje? Significa assim, querido, você vai ter muitos líderes no Evangelho, mas você só vai aderir a uma visão.
Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Você vai ter muitas pessoas com quem que vão ser referência na sua vida, pessoas que vão ensinar você, pessoas que você vai ter que prestar contas a elas, e que elas vão até adquirir uma importância na sua vida no sentido de liderança. Mas você só vai ter uma visão, um DNA. Né? Assim como nós temos muitos chefes, muitos líderes, mas nós só temos um pai. Né? A minha cara parece com a cara do meu pai. Né? Os meus genes, minhas células, tudo que eu faço vai ter o DNA dele. Então, e normalmente você tem o DNA, você vai, né, buscar a unção que você ama, ou seja, você vai ver a vida de alguém, a vida de alguém vai te inspirar nesse nível. Eu quero parecer com fulano, eu quero ter esse entendimento, quero ser assim. Quando eu crescer no Evangelho, eu quero ser assim. E você vai pagar preço para ter uma unção, um ministério parecido. Pois bem, então vem o convite do apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vai dizer, na verdade, no 16: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E o instrumento disso na vida de Corinto foi Timóteo. A pessoa que Paulo enviou para Timóteo para lembrá-los do caráter de Paulo, não foi Paulo mesmo, foi Timóteo. Ou seja, olha, quer me conhecer? Olha esse menino aqui. Então era um discípulo muito, muito próximo, né? Era um discípulo muito próximo, era alguém muito especial na vida de Paulo. Por causa disso, versículo 17, vos envio Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Timóteo é essa pessoa que carrega, né, o DNA de Paulo, a essência genética, o jeito ministerial paulino. É muito interessante isso. Ou seja, é possível pregar o evangelho com outro DNA. Outro DNA no sentido de estilo. A essência do evangelho é a mesma, é evangelho, mas com outra forma. Aí você entende quando a palavra de Deus diz assim, que o evangelho é multiforme em graça, né? Mas é importante passar a essência, que é Cristo, porque o evangelho só tem sentido em Cristo. E ele termina o 4 dizendo: em breve planejo ver vocês, né, para ver se esses que estão arrogantes aí, né, têm poder. É muito interessante isso. Tipo assim, esses que são arrogantes aí, vamos ver se eles são bons mesmo. Vamos ver se eles são bons mesmo. E vocês querem que eu vá ter com vocês como? 21. Quereis o que querem? Que eu vá ter com vocês com amor? Com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, outra coisa legal é que a gente escolhe como é que nós vamos ser tratados pelo evangelho. Né? Quanto mais duro nós formos, mais peia vamos levar. Quanto mais quebrantados formos, mais amor, né? Então eu acho que é isso. Então o que fica para nós nesse dia? Que nós possamos ter o coração de Jesus, que nós possamos fazer com zelo aquilo que Deus colocou na nossa mão, e que nós, né, possamos escolher ter um coração quebrantado para apanhar menos, né? Para a gente aprender ouvindo e vendo e imitando a Cristo, né? Porque quanto mais orgulhosos formos, mais peia levaremos. É isso, querido. Deus abençoe seu dia. Obrigado por tudo. Amanhã estamos aqui com o capítulo 5. Amém? Deus abençoe.